na Bíblia. Gênesis, dispensação do governo humano. Dispensação do governo humano. Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho, só para todos vocês aí conferir. Dispensação do governo humano. Olha aqui na tela rapidinho, ó. As dispensações, são 7 que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação dos patriarcas, que vamos falar daqui a pouquinho, dispensação da lei, dispensação da graça, é a que nós estamos vivendo, e dispensação do milênio, que é depois do arrebatamento da igreja, ok? Então, agora, nós acabamos de entrar na dispensação do governo humano. Gênesis, capítulo de número 11. Eu quero que vocês olhem lá na tela, por favor. Depois a gente olha na Bíblia. Por favor, aqui, ó. Disseram aqueles homens entre si: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus. Chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Qual o propósito dessa torre? Vou explicar para vocês o propósito dessa torre. Os homens desse período, liderados pelo infame do Nimrod, né? O Nimrod, ele foi um homem cruel, poderoso caçador, ele se destacou muito no seu tempo, mas foi um homem muito cruel, né? Ele, segundo os historiadores, ele matou o próprio pai e engravidou a própria mãe. Mas olha que homem louco, né? Matou o próprio pai e tomou a mãe dele como esposa e engravidou a própria mãe, né? Então você vê que tipo de peça que a gente está falando, né? Mas foi um homem que teve uma mente brilhante na arte da guerra e na arte do governo. Ele foi o primeiro tipo do anticristo que existiu no mundo. O primeiro tipo para o anticristo. Tivemos outros depois, não é? Faraó, Nabucodonosor, entre outros mais. Esse foi o primeiro tipo para o anticristo. Um homem cruel, um homem maldoso, porém com a mente brilhante para a área da guerra, da construção, do governo, né? Da área social, a mente brilhante. Tanto é que ele dominou naquele período com maestria e ele fez algo que nenhum outro antes dele havia feito. Só que é claro que o projeto não agradou a Deus. Por que não agradou a Deus? Porque o projeto tinha um propósito. E o propósito desse projeto contrariava o concerto que Deus havia feito lá no passado com Noé. Qual foi o pacto que Deus fez com Noé? Nunca mais eu vou destruir a terra com água. E prova disso, eu vou pôr o meu arco no céu. Então toda hora que chover, olha para o arco. Não, pode chover à vontade, mas matar a gente Deus não vai, né? Pode chover à vontade, mas matar, vai morrer alguns por soterramentos, catástrofes naturais, mas a terra toda não vai morrer, porque foi Deus que falou. Só que essa geração aqui, pós-dilúvio, essa geração não deu credibilidade para o pacto, pastor, que Deus fez com Noé. E qual é o propósito dessa torre tocar os céus, ou chegar até os céus? Na mentalidade de Nimrod e dos seus confederados, dos seus governados, qual era o propósito? Se Deus mandar dilúvio de novo, o que a gente faz? A gente sobe a torre, meu filho. Se Deus mandar água de novo, a gente sobe a torre e a gente fica livre da catástrofe. Então, na mentalidade dessa geração aqui, eles estão vendo um Deus que provavelmente vai quebrar a sua aliança, vai quebrar a sua palavra, e se a chuva cair, todos os nossos governados, né, subimos na torre e fiquemos livres da calamidade. Então esse era o propósito dessa torre. Vamos ler na Bíblia rapidamente? Vamos lá? Vamos ler na Bíblia? Isso é bom, viu, pessoal? Isso é bom. Ora, capítulo 11. Ora,
toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só língua, viu? Uma só língua, não havia os idiomas ainda, inglês, francês, etc, etc. A minha é atualizada hoje. A sua é qual? A sua é King James. Acompanhe na outra, a King James não presta para nós aqui não. Isso. A King James ele está descartando aqui, viu? Aqui, só aqui. Vamos prosseguir, vamos lá. A toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Habitaram ali e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo toque até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não se entenda a língua um do outro. Esse versículo 7 aqui também ele serve, como nós já constatamos, para provar a ideia da trindade, viu? Da trindade. Eia, desçamos. A expressão desçamos está no plural. Confundamos está no plural. Quem está falando aqui desçamos? Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos, então quer dizer que não é um sozinho. Senão eu falei, descerei, vou descer, um sozinho. Só que está utilizando desçamos e confundamos. Ou seja, então é um trabalho conjunto, coletivo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus vai fazer a obra cessar, porque o projeto é humano, e o projeto ele tem uma ideia maléfica que contraria o princípio de Deus. Então Deus ele vai tratar de confundir a língua dos homens ali, né? E ele confundiu mesmo. O Irã, aqui nesse texto aqui que surgiram as nações, porque Deus confundiu a língua deles, né? Deus confundiu. Essa história é usada para explicar a existência de muitas línguas e raças diferentes. Essa história é usada para explicar a existência de muitas línguas e raças diferentes. Até aqui, toda a terra falava uma mesma língua. Uma mesma língua. Qual língua que era? Aí a gente não sabe. Qual língua que era? Aí a gente não sabe. Só que a partir daqui surgiram os idiomas, porque daqui o povo se espalhou sobre a face da terra. A ideia da torre foi qual? Vamos fazer a torre que toque ao céu, vamos tornar o nosso nome famoso, para nós não sermos mais espalhados sobre a face da terra. Tudo que eles temiam, Deus fez. Deus desceu, confundiu as línguas e os espalhou sobre a face da terra. Daqui em diante que surgiram os continentes que nós conhecemos hoje. Aí daqui saiu o continente europeu, saiu o continente asiático, o continente africano. Daqui todos os continentes surgiram daqui. Daqui saíram os descendentes de Noé, que foram sair. Cã foi para um lado, Jafé foi para o outro e Sem foi para o outro. Não os 3 filhos, mas os seus descendentes. Os descendentes de Jafé foram para um lado, formaram o continente europeu, Alemanha, Portugal, Itália, os países europeus. Toda a Europa procede de Jafé. Jafé é o pai dos alemães, é o pai dos germânicos, é o pai da Alemanha. Então Jafé deu origem a
à Europa. Cã deu origem aos cananeus, deu origem aos africanos. Então toda a África procede de Cã. Sem deu origem aos judeus, deu origem aos assírios, ok? Deu origem aos asiáticos. Então de Sem surgiu essa turma toda aí. E nós saímos da onde, pastor? Nós somos uma mistura, um pouquinho de cada um. Assim. Nós somos assim, um pouquinho de cada um. Nós somos da onde? Nós somos mestiços, né? Assim, nós somos mestiços, viemos aí dos escravos, né? Assim, dos escravos e chegamos até esse presente momento, né? Então se perguntar, nós somos da onde? Nós somos um pouquinho de cada um, assim, a gente saiu de um pouquinho de lá, um pouquinho de cá e formou isso que a gente sabe hoje. Mas só para você entender de forma inteligente e simples, daqui dessa confusão que Deus fez, separando o povo e confundindo as línguas, dando idiomas diferentes, né? Idiomas diferentes, daqui surgiram as nações, os continentes. Isso é muito bom para um trabalho missionário, né? Trabalho missionário, isso é muito bom, porque foi aqui que surgiram as nações, aqui que surgiu essa divisão de nações, né? Pode falar, filho. É por isso que o Melquisedeque vai até Abraão e se comunica normalmente com ele, no caso. E seria antes, né? Não, foi depois, foi lá no capítulo 14. Foi no capítulo 14. Provavelmente esse Melquisedeque seja um semita, né? De Sem. De Sem, porque Abraão ele vem de Sem, né? Abraão ele vem de Sem. Provavelmente, não posso afirmar isso, viu? Não posso afirmar isso. Mas provavelmente esse Melquisedeque ele vem de Sem, aqui, da mesma linhagem, né? Porque Abraão, aqui, ó, é do tronco de Sem, provavelmente, porque falavam ali a mesma linguagem. Percebamos que depois disso aí, ó, nós temos os egípcios, que veio de Misraim. Misraim veio de Cã. Então já era outro idioma naquela parte. Não falavam o mesmo idioma de Abraão. Abraão fala a língua hebraica. A língua hebraica vem desse varão aqui, ó. A língua hebraica vem de Éber. Porque de Éber vieram os hebreus. De Éber vieram os hebreus. Então Misraim não está nesse tronco. Misraim vem de Cã. Misraim é o pai dos egípcios. E Cã é pai dos filisteus, pai de Amorreu, pai de tudo que não presta saiu de Cã. Por isso que ele foi amaldiçoado, toda a maldição caiu naquela galera lá. Então, provavelmente eles falavam a mesma língua. Não posso confirmar, porque o Melquisedeque tem um propósito diferenciado, né? Ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, nem que era pai nem mãe. É assim? Só que falava a mesma língua porque Abraão o conseguiu compreender. Vamos prosseguir. Então vamos lá. Daqui surgiram as nações. E o que é importante, ô Lucas, tudo era um povo só. Tudo era um povo só. Era como um rio somente. Era como um rio somente. Todas as nações eram um povo só. Era um rio. Está todo mundo contaminado pelo pecado. É bom que se ressalte. Todo mundo contaminado pelo pecado, idolatria, todo tipo de perversidade está reinando aqui, nesse contexto, porque ninguém adora a Deus aqui. Nesse contexto, ninguém adora a Deus. Ninguém adora a Deus. É bom que se saiba disso, né? Se você procurar um crente nesse contexto aqui, você não vai achar. Pode ler a Bíblia para você ver. Se você procurar alguém que tema a Deus nesse contexto aí, pode procurar, você não vai achar. Pode ler a Bíblia no capítulo 10 e 11, você não vai conseguir encontrar. O que Deus fez? Deus resolveu tirar do meio da idolatria, do meio dos idólatras, do meio de toda essa perversidade, um homem de um rio. Deus tirou um homem para fazer dele um pequeno ribeiro. De um rio, Deus tirou um homem para fazer dele um pequeno ribeiro. Quem é esse homem? Abraão. Porque a palavra de Deus não veio a Terá, a palavra de Deus veio a Abraão. Então de um rio, Deus tirou Abraão como um ribeiro pequeno, para desse ribeiro pequeno Deus purificar todo o rio.
Porque do ribeiro pequeno viria Jesus, que purificaria toda a raça humana. A raça humana é esse ribeiro, o rio, e o ribeiro é Abrão. Olha que interessante, Deus vai tirar de dentro de todo esse contexto imoral, Deus vai tirar o nosso Abrão. E eu quero falar de Abrão aqui agora para vocês. Vamos dar um tempo agora especificamente para falarmos desse personagem maravilhoso que é Abraão. E eu preciso que vocês dêem toda a atenção, porque tem coisa boa aqui, viu? Tem coisa boa. Vamos ler só esse slide, depois nós vamos parar 5 minutinhos para tomarmos uma água, para dar uma refrescada e tomarmos um pouquinho de café para dar uma esquentada aqui, né, nas cordas vocais, depois a gente continua. Perfeito? Vamos lá. Toda a linhagem humana era um rio. Um rio. Abraão. Um ribeiro. Um pequeno ribeiro. E esse ribeiro, isso é tão profético, que esse ribeiro tornar-se-ia um grande rio. Porque tudo que é Deus que está fazendo, começa como? Tudo que Deus está fazendo começa pequeno. Se você ler a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 45, 46 e 47, falando sobre as águas purificadoras, vocês vão perceber que do templo que Ezequiel está vindo, lá de dentro está saindo um pequeno ribeiro. Ele chama, algumas versões chamam de pequeno córrego. Aí ele vai saindo de dentro da casa, vai saindo, e na medida que ele vai saindo, ele vai se agigantando, e quando ele ganha o espaço, diz a Bíblia, se tornou um grande rio. Aí o varão falou: profeta, filho do homem, anda 1000 côvados. Ele foi, na medida que ele ia adentrando, o rio ia se agigantando. Então tudo o que é de Deus começa pequeno, porque o que nasce grande é filho de monstro. Então tudo que é de Deus começa pequeno, aí vai crescendo. Porque o que começa grande fica pequeno, o que começa pequeno fica grande. Tudo de Deus é assim, ok? Então não despreze algo pequeno, ok? Não despreze algo pequeno, porque do pequeno Deus faz ser grande. Vamos lá. Abraão tornou-se pai das 3 principais vertentes religiosas da terra. Se você puder, você pode escrever isso aí no cantinho da sua Bíblia, do seu caderninho, tá? Abraão tornou-se, o Gessé, pai das 3 principais vertentes religiosas da terra. Eu não vou falar pai das 3 principais religiões, porque não existe religiões, tá bom assim? Não existe religiões, existe religião, no singular, nunca no plural. Qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira é Cristo. A palavra religião vem do latim, religare. Qual é a ideia de religare? É religar. E o que é religar, Sérgio? Religar é ligar de novo algo que já estava ligado. É igual aquele varão que estava pegando água lá agora lá. Aí eu falo: ô varão, apaga a lâmpada aí. Aí ele vai lá e apaga. Aí, apaga aí, fazendo um favor. Aí, apagou a lâmpada. Acende de novo aí, varão. Isso, ele desligou e depois ele religou. A verdadeira religião é essa, religar. Religar, o que é religar? É ligar de novo aquilo que já estava ligado, mas que foi desligado num período. E o que desligou o homem de Deus? O pecado. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa escutar. Todavia, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. É o desligamento, é o rompimento da comunhão. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio ligar de novo aquilo que outrora já estava ligado. Então ele religou. Então não existe religiões, existe religião verdadeira, que é Cristo, o único que tem poder para ligar o homem a Deus.
João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: quem liga vocês ao Pai sou eu. Maria não liga, Papa não liga, pastor não liga, apóstolo não liga, profeta não liga. O único que liga um pecador a Deus é Cristo. Assembleia não liga, católica não liga, batista não liga, Deus e amor não liga, nenhuma placa denominacional liga o homem a Deus. Quem liga? Cristo. Só Cristo que liga o homem a Deus. Então não existe religiões, existe denominações. Existe denominações. E o que são denominações, pastor? Isso que eu acabei de falar: Assembleia, Batista, Maranata, Deus e Amor. Isso são denominações. Denominações. Então, vamos falar sobre as principais vertentes religiosas, não religião, vertentes religiosas da terra. Abraão foi o pai das três principais. Aqui, ó. Primeiro, Abraão foi pai do judaísmo. Segundo, Abraão foi pai do islamismo. Terceiro, Abraão foi pai do cristianismo. Judaísmo, islamismo, cristianismo. Abraão foi pai do judaísmo por intermédio de Isaac. De Isaac procede os judeus, e dos judeus procede o judaísmo. O islamismo, Abraão se tornou pai através de Ismael. De Ismael vieram os árabes, e dos árabes veio o Irã. O Irã. Desculpa. Veio o Irã. Dos árabes veio o Islã. Dos árabes, se bem que o Irã também. Vai esse cavalo aí no Irã. Aí, dos árabes, é porque o Irã também é um povo árabe, né? Muito bem. Muito bem. O islamismo, eu perdi concentração. O islamismo através de Ismael, porque de Ismael vieram os árabes, e o islamismo ou Islã procede dos árabes, ok? O terceiro, Abraão tornou-se pai do cristianismo através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, pela fé, está conectado diretamente aos judeus. Jesus, filho de Davi. E se buscarmos a árvore genealógica de Davi, bate aonde? Bate lá em Judá. Judá bate em Jacó. Jacó bate em Isaac. Isaac bate em Abraão. Ok? Então, Abraão tornou-se pai do cristianismo por intermédio de Jesus Cristo. Então perceba que as três vertentes religiosas mais fortes do mundo hoje, que é o cristianismo, islamismo e o judaísmo, nessa escala, está invertido ali porque primeiro veio Isaac, só por isso, ok? Mas as três principais vertentes, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, procede tudo do mesmo tronco, e o tronco é Abraão. Abraão foi peregrino na terra de Canaã, ok? Peregrino na terra de Canaã por 75 antes da promessa. Aqui comeu uma parte, tá bom, pessoal? Aqui comeu uma parte, ok? Abraão foi peregrino na terra de Canaã por 25 anos. Esquece esse 75 aqui, tá bom? É 25. 25 anos antes da promessa se cumprir. É porque foi erro de digitação. Ele foi chamado com 75 anos e quando Isaac nasceu ele tinha 100. Então ele foi peregrino em Canaã por 25 anos
antes da promessa cumprir, ok? Nascimento de um filho de sua esposa chamada Sara, que é o Isaac. Na verdade, no capítulo 16, ele teve até um filho, mas foi de uma escrava egípcia cujo nome era Agar. Antes da promessa se cumprir, ele teve um filho da escrava, Agar, o tal chamado Ismael aqui em cima aqui, ó. Sara, na verdade, tentou ajudar Deus, e nós sabemos que Deus não precisa de ajuda. Nós vamos tomar uma água, porque isso aqui vai dar um pano para mão, a gente tem que explicar algumas coisas, aí depois a gente volta. 5 minutinhos para a gente tomar uma água. Quem quiser ir no banheiro, toma a rua de trás aqui. Eu vou abrir essa porta aqui também para melhorar para vocês. Vamos tomar água? Pessoal, vamos retomar o nosso raciocínio? Passamos aí de 5 minutos, né? É bênção, né? Começa a bater um papo. Né? Tá falando de Bíblia aqui, tá falando de Bíblia lá fora, e tá falando de Bíblia. É bênção. Nós vamos retomar. Sara, na verdade, tentou ajudar Deus. Vamos ver esse mistério. Sara, na verdade, tentou ajudar Deus. Ajudar Deus. Como que foi essa história? Sara tentou ajudar Deus. Sara, ela tem uma visão. Deus fez uma promessa para Abraão. Entretanto, ela sabe que por meio dela a promessa não pode ser cumprida, porque ela é estéril. Perfeito? Ela é estéril. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar a sua escrava para, de alguma forma, viabilizar o cumprimento dessa promessa. E como que se deu isso? Né? Como que se deu isso? Eles haviam descido no Egito. E ali eles peregrinaram no Egito durante um certo